Estas últimas horas foram bastante complicadas, tivemos a derrota frente ao Casa Pia, aquele áudio divulgado de Bruno Lage, a conferência de imprensa, enfim, aqui uma situação bastante difícil e o Benfica parte agora para esta nova semana com um objetivo bastante claro, continuar nas competições europeias e vai ter pela frente um jogo muito difícil na Itália. Vamos falar um pouco sobre isso, mas também trazer as últimas novidades sobre o universo benfiquista, de futebol, mercado e modalidades. Descobre tudo neste vídeo. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos à Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipe canada. Após a derrota frente ao Casa Pia e destas horas polémicas com aquele áudio de Bruno Lage, o foco precisa de voltar a ser único e exclusivamente desportivo e é preciso pensamento único e exclusivamente em falar menos e jogar mais. O Benfica enfrenta um desafio crucial nesta semana na Liga dos Campeões, ao defrontar a Juventus na última jornada da fase da Liga da Prova Milionária, e se neste momento estamos numa fase da temporada complicada, com muita pressão, esta partida é absolutamente importante para o futuro da equipa. Uma eliminação precoce nas competições europeias não é só um arrombo desportivo para as águias, mas também é bastante grave no panorama financeiro e que pode ter repercussões no futuro. A comitiva do Benfica viaja amanhã para Turim, voo charter, tendo em vista o encontro da oitava e última jornada da fase da Liga. Antes disso, o plantel de Bruno Lage tem previsto uma sessão de trabalho no Seixal, onde vai ser possível ver os primeiros 15 minutos. A última em solo nacional, preparar e ultimar os preparativos para este importante jogo, e amanhã a equipa irá pisar igualmente o Juventus Stadium com um treino de habituação ao relevado. Atualmente o Benfica ocupa a 21ª posição na classificação com 10 pontos e para garantir a continuidade na competição as águias precisam de um resultado positivo contra as Juventus. Empate ou vitória serve para a qualificação para o play-off de acesso aos oitavos de final. O jogo então na quarta às 20 horas no estádio das Juventus em Turim, com a partida a ter transmissão televisiva na Sport TV 5. É um jogo de vida ou de morte para o Benfica na Europa e é bom que a equipa apareça e apresente um bom nível para conseguirmos então essa qualificação. Pela frente vamos ter uma Juventus que também não vive propriamente um momento muito positivo. O conjunto transalpino é o rei dos empates, conta com 16 empates em 31 jogos e tem sido bastante irregular, apesar de ter poucas derrotas, apenas 3. O certo é que o Benfica tem-se dado bem com a Juve. Em 8 jogos oficiais, as águias somam 6 vitórias, um empate e uma derrota. Esperemos que este historial favorável se confirme e seja possível somar mais um bom resultado frente à velha senhora de Itália. É claro que depois de uma derrota diante do Casa Pia, o moral não é propriamente o melhor, seja a nível da equipa, dos adeptos, mas este é um jogo decisivo e acaba por não vir da melhor altura, mas também o Benfica já provou nesta época que é capaz do melhor e do pior. Portanto, esperemos que depois deste azar no campeonato e toda a atrapalhada que surgiu depois disso, seja possível uma resposta à Benfica. É que precisamos mesmo de um bom resultado em Itália para continuar em prova. Não vai ser todo fácil e lá está. Está bastante complicada toda esta situação depois deste desar frente ao Casa Pia, mas há que olhar para a frente e tentar somar 3 pontos para assegurarmos com toda a certeza a qualificação europeia. É uma saída que parece estar para breve e a Niklas Best, lateral esquerdo alemão, está muito perto de sair do Benfica. O jogador está a ser negociado com o Friburgo e, embora a operação ainda não esteja fechada totalmente, é muito forte a possibilidade de Best ser transferido. Benfica e Friburgo negociam os termos de um provável acordo que pode ser fechado por uma verba próxima dos 10 milhões de euros, podendo ainda ser incluídos valores em bónus por objetivos. Um cenário que coloca em dúvida a utilização do defesa no jogo de quarta-feira frente às Juventus em Itália, numa partida em que o Benfica não pode contar com Álvaro Carreras. Bess é, portanto, o único lateral esquerdo de raiz no plantel e, na minha ótica, seria um erro não o ter em Turim. O alemão, nos últimos 3 jogos, foi suplente não utilizado, o que já fazia prever que a saída podia mesmo ser uma possibilidade, pois até janeiro Best participou em quase todas as partidas, com Bruno Lage
a colocá-lo muitas vezes em campo. O alemão de 26 anos pode ter então uma curta passagem pela Luz, menos 6 meses, ele que somou 22 jogos nesta época, com 2 golos e 2 assistências. Best teve a sua primeira experiência no estrangeiro e, pelos vistos, jogador e família não se conseguiram adaptar a um novo país. O certo é que a saída do alemão obriga ao Benfica a contratar um lateral o mais rapidamente possível. Isto numa altura em que Bá também é o único lateral do lado direito. Acaba por ser uma grande prioridade o reforço das laterais que ficam demasiado expostas e é preciso contornar isso com a chegada de pelo menos um jogador. E o nome que tem sido falado como possível reforço para a lateral esquerda é nem mais nem menos do que Valentim Barco. O lateral esquerdo argentino de 20 anos tem sido associado a vários clubes europeus. Atualmente pertence ao Brighton, que o emprestou ao Sevilha no início da temporada 24-25. No entanto, devido à limitada utilização no clube espanhol, ele que teve apenas 9 jogos disputados, o Sevilha optou por terminar o empréstimo antecipadamente. Este jovem jogador teve até agora um início de carreira na Europa complicado, mas Barco é um jogador de qualidade e com muito potencial e acho que seria um reforço muito interessante. Recentemente surgiram rumores que o Benfica estaria então interessado em Valentim Barco, especialmente face a esta possível saída de Best. Contudo, o Porto também está interessado em assegurar a contratação deste jogador. Os próximos dias podem trazer desenvolvimentos sobre o futuro de Barco e se ele vai mesmo ingressar no futebol português. O Porto anunciou recentemente um treinador argentino, mas o grande contingente argentino na Luz, com Otamendi e Di Maria, podem ajudar a que o negócio seja um pouco mais fácil para o jogador vestido de vermelho e branco. O certo é que o Benfica ainda pode ter aqui dias bastante agitados neste mercado de inverno. Parece que afinal não vai haver qualquer mudança. O lateral David Jurasek deve continuar sob empréstimo no Hoffenheim até ao final desta temporada, depois de ter havido a possibilidade de ele mudar de ares neste mercado. O PAOK da Grécia foi uma possibilidade real. O clube grego que recebeu meio tempo por empréstimo oferecia a David Jurasek ano e meio de contrato e salário mais vantajoso do que aquele que recebia. Uma cedência com a opção de compra no verão de 2026. Falava-se em cerca de 7 milhões de euros. E a Jurasek equacionou essa mudança, mas sente-se feliz no Hoffenheim, onde cumpre o segundo empréstimo dos encarnados. Já lá esteve em 23-24. A decisão tornou-se mais fácil porque o internacional checo voltou a ser titular na equipa alemã, vem de 2 titularidades seguidas, algo que ainda não tinha acontecido nesta época, e com uma nova hipótese de jogar na equipa da Bundesliga, a prioridade do jogador, até pensando na família, dado que tem um filho bebê, foi ficar no Hoffenheim. O desejo por parte do Benfica é que esta aposta continue, que ele possa jogar com muita frequência, valorize e seja possível encontrar uma forma de atenuar o investimento muito pesado de 14 milhões de euros que o Benfica deu por este jogador. Não vai ser fácil, mas talvez com mais alguns jogos na Bundesliga seja um bocadinho mais simpático de conseguir arranjar forma de nos conseguirmos desfazer de David Jurasek. Divisão de pontos no hóquei. O Benfica foi surpreendido na viagem a São João da Madeira ao permitir um empate a 3 diante da Sanjoanense em jogo da 12ª jornada do Campeonato Nacional. As águias tiveram de correr sempre atrás do resultado, com o Santos aos 3 minutos e Matias Arnaez aos 13 a marcarem os primeiros gols da partida a favor da equipa da casa. Respondeu depois o Benfica com 1-2 através de Pau Bargaló aos 14, ainda antes do intervalo. O espanhol foi também o autor do empate a 2, logo a abrir a segunda parte aos 26, só que a sanjoanense voltou à liderança do marcador, com Luís Ferreira a fazer o 3-2 aos 28, e foi o mesmo Pau Bargaló a salvar o Benfica de uma derrota ao fazer o 3-3 final aos 31, completando também um hat-trick. O Benfica ainda foi à procura da vitória, mas o marcador não sofreu mais alterações. Apesar deste empate, as águias mantêm a liderança com 31 pontos conquistados, mas agora somente com 1 ponto de vantagem sobre o Sporting. Derrota na final, a equipa de basquetebol feminino do Benfica foi derrotada pelo Jogueira por 87-75 na final da Taça Federação Feminina de Basquetebol. A história infelizmente repetiu-se. As encarnadas, que na época passada também tinham perdido a final diante do Gdessa, chegaram até ao intervalo a vencer por
35-43, mas acabaram por ceder nos dois derradeiros parciais diante da formação da Aveiro e acabam por novamente falhar este troféu. O Jogueira tornou-se a oitava equipa a vencer a competição, que se disputa desde 2009-2010 no historial liderado pelo Quinta dos Lombos com 4 troféus. O Benfica soma 2 nesta prova. Tivemos dois particulares no handball para começar a recuperar o ritmo competitivo, pois as competições nacionais estão paradas pelo Mundial da modalidade, onde Portugal está a ter um desempenho fantástico. Chegou pela primeira vez na sua história aos quartos de final da prova. Na sexta, o Benfica mediu então forças com o Nantes, em jogo inserido no torneio internacional Challenge Sopi 2025. As águias perderam por 34-33 no complexo Joseph Ricodel. O Benfica saiu para o intervalo a vencer por 17-20 e apesar desta boa réplica, os comandados por Jota Gonzalez na segunda metade não conseguiram manter o mesmo nível e acabaram por perder diante daquele que é o atual líder do campeonato francês. Já no sábado, o Benfica enfrentou o Rennes e venceu por 35-32. No mesmo complexo, a formação comandada por Jota Gonzalez chegou ao intervalo a vencer por 19-17 e na segunda parte do desafio a toada manteve-se com um 35-32 final a ser o resultado para uma boa vitória do Benfica, a começar então a preparar o regresso à competição. É sem dúvida nenhuma um dos melhores projetos dos últimos anos do Benfica. A Fundação Benfica celebra hoje 16 anos de dedicação à inclusão, educação e solidariedade. Desde 2009 tem transformado vidas com projetos que unem o desporto a causas sociais, com mais de 379 mil beneficiários em 13 países. A Fundação Benfica continua a fazer a diferença. Em 2024 destacaram-se iniciativas como a Consoada em Família, que acolheu pessoas em situações de fragilidade social no Estádio da Luz, e o apoio a crianças internadas no IPO de Lisboa. Um grande projeto e que deve continuar a ser aposta durante muitos e bons anos. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim deste vídeo. Não te esqueças de deixar na caixa de comentários qual é que é a tua expectativa para esta semana, muito importante a nível desportivo por parte do Benfica. Estás confiante numa qualificação europeia e o que é que tu achas aqui sobre esta possível mudança na lateral esquerda? Concordas aqui com a troca da saída de Best para a entrada de Valentim Barco? Estou muito curioso para saber a tua opinião. Caso ainda não tenhas feito, deixa um gosto neste vídeo, subscreve o canal e coloca na caixa de comentários #Futuro Europeu. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos a Benfica. Saudações benfiquistas.